Você conhece os malefícios de adultizar uma criança? Hoje nós conversaremos sobre os riscos do amadurecimento precoce. Olá, amigos! Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Hoje em dia, existe um processo, uma dicotomia entre os adultos que buscam viver experiências vividas anteriormente, num outro contexto, num outro tempo de vida que certamente não voltará mais, e esses mesmos adultos buscam cada dia mais adultizar as crianças. Vejam, nossos filhos, eles não vêm com manual de instrução. Seria ótimo se isso realmente acontecesse. Mas como eles não vêm com manual de instrução, o método mais eficaz para acertarmos na educação familiar, na educação junto a eles, é exatamente observando cada detalhe do que eles apresentam para nós. Então, quando nós buscamos conhecer o nosso filho, esse conhecimento nos dá posse de um manual de instrução ligado àquela inspiração e uma outra coisa, a sua vontade, o seu desejo de se capacitar para buscar conhecimentos necessários para lidar com os momentos e as experiências que muitas vezes nós não tivemos ainda a oportunidade de vivenciar. E às vezes fazer um curso, buscar leituras, buscar terapeutas que possam passar a melhor condição da gente poder lidar com os nossos filhos e com as demandas que eles trazem para nós. Lembrando que pular etapas da vida nunca foi bom. Tudo precisa de um tempo, não é? A espiga, ela não pode ser colhida antes da hora. O fruto que é colhido antes do seu amadurecimento do pé não é tão doce, não é tão saboroso quanto aquele que a gente espera que ele cumpra o seu tempo, não é, para poder a gente desfrutar, para a gente saborear. E assim mesmo é com a nossa vida, porque a criação divina, tudo aquilo que Deus criou nos serve de lição, e a natureza, os animais também trazem lições preciosas para a nossa vida. E a essa questão do tempo, nós precisamos ter um olhar diferente para ele. Veja só, um lavrador, quando precisa de uma colheita, ele antes vai, prepara a terra, ele corta aquela terra com cuidado, ele faz os leirões, então ele vai adubar, ele vai fazer os sulcos para poder jogar a semente, depois ele vai jogar água ali, vai regar e aguardar com esperança, com otimismo, com positividade o tempo daquela semente desabrochar e virar a planta que a partir dela virá um fruto. E por que nós não temos essa paciência, esse cuidado com essas sementinhas que Deus colocou em nossas vidas? E que nós pedimos a Ele por isso. Nós buscamos essa sementinha para as nossas vidas. E qual a dificuldade, não é, que a gente tem em transformar essas sementes, esses serizinhos, em adultos mais sensatos, adultos mais maduros. Só que para isso existe um tempo. E as crianças, assim como nós, para que elas possam ter um equilíbrio emocional, um amadurecimento de acordo com as etapas que a vida exige, ela precisa viver cada uma dessas etapas com propriedade. Ou seja, eles precisam ir ao parque, eles precisam se sujar, se lambuzar, eles precisam correr, gritar, pular. E uma coisa mais importante,
eles precisam de você, pai. Você, mãe, vivenciando, experienciando cada momento junto a eles. Porque você já parou para perceber que quando você está com seu filho no parque, que ele ainda está na primeira infância, e ele quer sair de um brinquedo para o outro, ele olha para você: mãe, posso? Quando ele quer algo: mãe, pai, posso? É porque ele confia que você vai dar a ele o sim ou não, o direcionamento para que ele possa viver aquela experiência. Mas isso é naquela etapa. À medida que eles vão crescendo, eles vão se libertando, eles vão adquirindo a segurança para saber aonde devem ir, onde não devem. Eles vão passando para a gente que já são capazes de realizar essa ou aquela tarefa. Quando esse processo de maturação ele é precoce, a gente corre um risco, um sério risco, de criarmos adultos frustrados, infantilizados, ansiosos. E todas as vezes que isso ocorre, um adulto ele vai precisar sempre de uma terapia, ele vai precisar sempre voltar ao tempo de infância para tentar rever essas situações e buscar se reequilibrar, se equilibrar diante delas, na convivência com elas. Então, qual é o tipo de adulto que nós estamos querendo formar? Quem é que nós estamos querendo ajudar? E muitas vezes a gente, por exemplo, erra até na escolha da roupa dos nossos filhos. Estando ainda bebezinho, a gente já é lindo a gente ver, né? Um tênisinho, uma calça jeans. E aí a criança, a menina, a gente vai querer uma maquiagem, elas vão gostar de batom, elas vão se utilizar dos apetrechos da mãe para tentar imitar aquela mãe. Elas querem usar o sapato e saem pela casa com aquele sapato enorme podendo cair. Elas querem usar as roupas, elas querem usar tudo aquilo, os brincos, tudo aquilo que a mãe utiliza. E a gente observa que quando a gente permite que isso aconteça, é salutar. Elas estão brincando de serem adultas. Não é algo forçado em que a gente está obrigando que elas vistam aquilo. Mas alguns pais, eles buscam o que está na moda e eles buscam exatamente esse tipo de roupa para a criança. Então elas vão pôr uma bota com salto alto, que pode até correr o risco de torcer o pé. Elas vão buscar roupas que terminam expondo mais o corpo da criança, não deixando que a criança viva o momento de usar os seus vestidos, de usar suas roupas mais românticas. A gente quer sempre mostrar que a criança já cresceu. E não percebemos que esse processo vai gerando um conflito na criança. E não é raro você entrar numa escola da educação infantil ou do ensino fundamental em seus primeiros anos e ver crianças querendo se portar como adultos. E você vai visitar uma escola, vai fazer uma palestra, vai conversar com aquelas crianças e muitas delas demonstram isso. Elas querem ter posturas não mais de criança. Isso aí tem um limite. E não é difícil de perceber quando esse limite foi ultrapassado, quando esse limite foi extrapolado. Então, a gente percebe que muitas vezes os pais não estão atentos a esse incentivo que eles estão dando para que os filhos cresçam. E aqui eu vou deixar mais um exemplo para vocês. Como é que seu filho, como é que você e seu filho estão lidando com essa fase de adquirir conhecimentos? Então, você está forçando, ou você o está estimulando a fazer
curso de inglês, e aí eles fazem judô, ou fazem karatê, e eles fazem música, e tem as aulas na escola, a escola é período integral, e eles fazem xadrez, eles fazem robótica. Qual o tempo que você está dando para seu filho ser criança? Qual o tempo que seu filho tem para ele mesmo, sem aquela cobrança de aprender o inglês precocemente, de buscar como uma profissionalização antes da hora? Será que eles precisam disso? Esse momento é válido, não é? Então é importante refletirmos em como nós estamos olhando para os nossos filhos. Quais são as expectativas que esse olhar está gerando neles? E aí eu também venho fazer um alerta. Muitas vezes os nossos filhos, eles nem querem realizar esse ou aquele curso. Eles nem querem ter o tempo todo preenchido com a demanda criada por você para a vida deles. Então é importante sentar com eles e conversar antes. Ofereça um leque de opções. E mesmo que naquele momento ele aceite, durante o processo, no decorrer dos dias, perceba se ele não está cansado demais, se ele não está irritado ou desanimado, porque esses são sinais de que essa vida corrida que você tem para poder buscar o sustento tão necessário, não é? Eles estão tendo também. Então você pegou o seu filho, ainda uma criança, ainda muito jovem, e você o colocou na correria, né? No seu trem de vida. Mas eles não estão preparados para pegar o trem ainda. Eles estão preparados ainda para estarem na estação, observando os trens que passam, observando quem está naquele trem, observando quem está naquela estação, buscando perceber quais são as diferenças entre um e outro. E a gente muitas vezes estimula o filho a ser competitivo demais. E na escola você vai ver que eles buscam ser melhores do que o outro. Será que ser o número 1 da turma? Será que ser o mais bonito, o mais inteligente no grupo da família, entre os primos? Será que realmente isso importa? E o que é esse desejo de ser o melhor pode gerar de conflitos emocionais ao seu filho, com o seu filho? Ser o número 1. E eu lembro que eu li um livro, não é? Que falava exatamente sobre isso. Ser o número 1 em todo o meio em que a gente se encontra. Isso não é válido nem para nós mesmos. Imagina para o nosso filho. Não é verdade? Então, essa competitividade que nós fazemos com que eles busquem, ela pode até distanciar amigos. Eles se tornam chatos, porque eles não vivem as experiências do tempo deles, da idade, da fase deles, porque eles querem e precisam se portar como adultos. Eles querem amadurecer mais cedo. E cada dia mais nós percebemos que isso acontece. Então, vem o risco até da maturação sexual precoce. Você vê cada dia mais crianças, jovens, ainda na pré-adolescência, abaixo dos 13 anos, já se portando como adultos. Nós vimos que
sexualmente falando, cada dia mais cedo, eles se relacionam. Então eu deixo aqui claro, criança, ela não namora. Ela não namora aquele amiguinho da escola. Aquele amiguinho é apenas um amigo. Um amigo com o qual ela tem mais intimidade, ela gosta da presença, ela quer pegar na mão. Mas você não pode olhar para ela e estimular a ideia, o pensamento, a ilusão de que aquele amiguinho que ela gosta tanto é um namorado. Se você estimula isso, quando chegar na adolescência e fase adulta, que eles demonstrarem uma exacerbação em relação a isso, a esse contexto, você não vai poder conter, você não vai poder frear esses impulsos dele. Porque você mesmo estimulou. Cuidado com isso, proteja seus filhos para que eles não sejam expostos demasiadamente e para que eles não tentem entrar na correria que você o está estimulando a entrar. Porque aquele tempo que você não viveu, por mais que você tente hoje viver, você não vai conseguir. Então, se tem algo que as suas próprias experiências podem servir de exemplo para seu filho, essa é uma delas. É não desperdiçar o tempo que se tem para viver cada etapa de vida. E a criança, ela é bonita quando ela é inquieta. Quando ela quer correr, quando ela se permite correr. Quando ela tem essa liberdade para desfrutar em todo o seu processo infantil, todo o seu processo de crescimento. E você está perdendo uma grande oportunidade de, se deseja viver momentos de um tempo perdido, você não vai conseguir viver os mesmos momentos, mas você pode sim viver com seu filho. Quantas vezes eu estava sentada à mesa e minha filha, ainda pequena, ela já tinha se alimentado, porque ela se alimentava, tinha horários diferentes para se alimentar, e ela chegava com aquela boneca nas mãos, enrolada numa fraldinha de pano, e ela dizia: vovó, a senhora nem brincou comigo hoje, nem me deu um beijo. E eu parava, colocava os talheres à mesa, me virava para minha filha e para minha neta, pegava a neta no colo, brincava com ela por alguns minutos, às vezes até segundos. E ali eu via o sorriso, né, na vida no rosto, né, da minha filha Juju. E era algo maravilhoso isso, porque eu me permitia ser a avó da boneca dela. E eu sentava no chão, em outros momentos, brincava com as panelinhas, brincava de comidinha. Eu buscava viver o mundo dela, ir ao mundo dela. Com meu filho a mesma coisa. E ele tinha um caminhão enorme, e eu colocava naquele caminhão, na caçamba do caminhão, e eu empurrava, só em ver aquele sorriso dele, só em ver a expressão de alegria, de felicidade no rosto dos meus filhos, quando eu sentava para fazer castelinhos na areia com eles. Não tem preço esses momentos, não tem preço. E nós precisamos nos permitir viver isso, porque isso é uma das fases, das etapas mais gostosas da experiência de ser pai e de ser mãe. E quando nós vamos à escola, que eles estão todos fantasiados, que eles com aquele olhinho nervoso, eles nos buscam na plateia, no palco, e a alegria deles em nos ver ali, é maravilhoso isso. Então,
quando nós nos permitimos viver essas experiências, viver o tempo dos nossos filhos, nós voltamos a ser criança novamente. Nós nos permitimos fazer da vida uma nova experiência, algo mais leve, porque é como se a maternidade e a paternidade fosse um presente de Deus para que a gente voltasse a lembrar daquele tempo que foi tão gostoso. E para que a gente possa pegar o que foi bom na nossa vida e tentar passar para eles. Mas nem sempre o contexto é o mesmo, não é? Nem sempre aqueles momentos podem ser vividos exatamente da mesma forma, mas viva como puder ser vivido. Eu vou contar aqui uma experiência própria. Eu estava fazendo uma viagem de avião e eu estava sentada naquele primeiro assento, que é o assento conforto. E nesses primeiros assentos é onde geralmente ficam os idosos ou as crianças que precisam de acompanhamento por parte da companhia aérea, que disponibiliza um comissário para poder estar sempre prestando atenção, levá-los ao banheiro, ajudá-los na refeição durante o voo, até entregá-los a um responsável quando chegar ao destino. E ao meu lado sentou um executivo, um empresário, eu imagino assim, porque ele estava de gravata, muito bem vestido, com uma bolsa, uma pasta na mão, e ao lado dele uma criança com uma bolsinha na mão cheia de brinquedos e uma boneca. E eu percebi logo de cara que aquele senhor, ele não estava nem um pouquinho afim de viajar ao lado daquela criança, porque ela já chegou barulhenta. E a comissária que cuidava dela colocou o cinto, deu as orientações, e ela ficou ali, mas como toda criança, ela não se aquietava. E terminou que o empresário, o executivo, ele chamou a comissária e pediu para mudar de lugar. E do outro lado, nos espaços confortos, tinha um local onde ele poderia sentar. E houve trocas e assim foi. A criança veio então para o meu lado. E minutos tinham se passado apenas, minutos. E a criança começou a tocar em mim. E ela tocava, eu olhava, sorria, ela sorria de volta. Daqui a pouco ela pegou e colocou a boneca no meu colo. E eu interagi com ela. Perguntei o nome da boneca e assim fomos desenvolvendo uma conversa. E nessa conversa ela me contou a própria vida. Uma criança de apenas 7 anos, que durante um voo ela me passou sobre a separação dos pais, sobre as negativas que recebe deles quando deseja brincar, sobre não gostar de estar ali viajando sozinha, mas tinha que viajar para encontrar o pai e a tia que moravam em Brasília, e ela precisava fazer aquela viagem, e ela se preocupou em dizer a mim: eu já sei viajar sozinha, porque não é a primeira vez que eu viajo sozinha. Então eu já conheço tudo aqui. Ela sabia mexer, abria a mesinha de refeição, e ela levantava, olhava pela janela, que eu estava na janela, ela olhava pela janela e em um desses momentos ela tentou sentar no meu colo. Mas aí eu já não permiti, porque poderia não ser uma atitude que a comissária achasse legal, achasse válida. Então eu a coloquei na cadeirinha do meu lado e continuei nessa conversa com ela. E o voo inteiro fomos eu e ela. E ela cantava uma música do Queen, que ela disse que sabia cantar em inglês. E ela ia
me passando ali os seus medos, os seus desejos e se encantando comigo, porque eu entrava no mundo dela. Eu entrei no faz de conta dela, mas era um faz de conta, tristemente eu percebi que era um faz de conta permeado de realidade. E ela era uma criança triste. Ela era uma criança cheia de medos, mesmo tentando passar o contrário. Ela era uma criança carente, carente de atenção, carente de amor, carente de um tempo para ser criança. Porque o contexto de vida dela, infelizmente, a obrigava a ser adulta antes do tempo. E ela falou, inclusive, da priminha que o pai queria apresentar para ela, junto com essa tia que iam buscá-la no aeroporto em Brasília. E quando o avião aterrissou, que eu fui me despedir dela, eu a abracei, dei um beijo na testa, e ela olhou para mim e disse: "Me deixa ir com você". Todas as vezes que eu conto essa história, eu me emociono um pouco. Porque eu olhava para ela e não acreditava. Ela estava sendo sincera. E quando eu disse que não podia, que ela ia encontrar o pai e a tia e o primo que ela ia conhecer, ela pediu mais uma vez: "Me deixa ir com você". E ela chorou. E ela segurava a minha mãozinha e não queria soltar. E eu disse: "Essa viagem vai ser muito importante. Porque conhecer uma prima, um bebezinho que você vai pegar no colo, vai brincar com ele, será maravilhoso, você vai ver. Em pouco tempo você vai esquecer de mim. E eu vou ficar com saudade e triste". Então, foram momentos que eu nunca mais esquecerei. Porque naquele dia eu sei que fiz a diferença na vida daquela criança. Que eu não vou citar o nome para preservá-la, porque já falei algumas coisas do contexto da viagem. Mas eu fiz a diferença. Durante aquele voo, ela pôde ser criança. Ela pôde encontrar um adulto que se permitiu ir ao mundo dela e brincar com ela. E foi maravilhoso para mim também. Porque ela é uma criança linda e trouxe para mim vários ensinamentos. Então, meus amigos, eu vou deixar aqui uma frase do Mia Couto que diz assim: a infância não é um tempo, ela não é um período, mas ela é quando ainda não é demasiado tarde. Ela é esse momento em que a gente, como eu naquele voo, me permiti ser criança. Então você carrega uma criança dentro de si. Mas será que essa criança está frustrada? Ou ela viveu o tempo que precisava viver, suas experiências? Então, busque isso com seu filho. Permita que ele seja criança, no tempo necessário de ser criança. E se você aqui acha que todo esse conteúdo, que o que nós conversamos, que os alertas que eu trouxe aqui na nossa conversa foram importantes para você, compartilhe com um amigo, dê as sugestões, interaja comigo, porque é muito importante conversarmos, trocarmos ideia para aprendermos juntos. Na próxima interatividade, no nosso próximo encontro, estarei falando sobre a busca pela felicidade. Vamos juntos? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês.